O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Esse é um texto muito conhecido e que nos traz uma profundidade muito grande. E aqui, no primeiro versículo, diz que o Senhor é meu pastor, mas o Senhor apacenta não uma ovelha só, ele apacenta um rebanho. E se ele apacenta um rebanho, eu faço parte desse rebanho. E se eu faço parte desse rebanho, então o Senhor é o nosso pastor. Mas uma pergunta muito interessante é que se o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, de qual aprisco ele nos apacenta? A pergunta é da igreja que eu frequento, da denominação que eu faço parte, da comunidade que eu me reúno. Será que é esse aprisco? A resposta é: o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Ele nos apacenta de um projeto chamado Reino de Deus, que está mais detalhado em Daniel capítulo 2. Então, o Reino de Deus é o aprisco para as ovelhas desse sumo pastor, que é Jesus Cristo. A igreja que nós fazemos parte, ela é apenas um projeto para salvar as almas, né? Através dessa igreja. Um exemplo, quer ver? Quando o povo de Deus, né, era chamado povo de Deus no passado, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, trouxe a lei para o povo de Israel, formando-se 12 tribos. Então, as 12 tribos era chamado de povo de Deus. Mas a tribo de Levi, é o mesmo projeto que Deus tinha com a tribo de Levi, ele tinha com a tribo de Zebulon, um exemplo? Não, não. O projeto que ele tinha com a tribo de Levi era diferente. Mas mesmo assim, todos eles eram chamados de povo de Deus. Então, nesse grande projeto maravilhoso que Deus nos chamou, cada um aí na sua denominação, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas na verdade o projeto no todo é chamado Reino de Deus. Então o Senhor é o nosso pastor e nos apacenta através do reino de Deus, né? E lá em 1 Pedro 2, capítulo 10, diz que nós, que fomos regenerados em Cristo, nós somos povo de Deus. Uma vez nós não era, mas nós agora somos povo de Deus, povo de Deus. E nós sendo povo de Deus, nós somos apacentados pelo sumo pastor, que é Jesus. E o aprisco é reino de Deus, que é um projeto maravilhoso. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua caminhada.